Fala, peixeiros, todos bem? Terça-feira, dia 8 de agosto. Vamos para mais um resumo do dia do Santos, a nossa maré de notícias. Mas antes, não se esqueçam, hein, galera? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquela curtida. Vamos de Santos. E o homem tá na área, hein? Direto de Montevidéu para São Paulo, chegou o maluco, Diego Aguirre, que vai comandar o Santos, se tudo der certo, até o final de 2024. Ele já se encaminhou para a Baixada Santista para poder assinar o contrato. O que não está marcado ainda é a apresentação oficial dele, o que deve acontecer ainda no decorrer dessa semana. Diego Aguirre chega com a principal tarefa de evitar que o Santos seja rebaixado para a Série B. O time hoje está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, está dentro da zona da confusão total. E o próximo jogo do Santos é contra o Fortaleza. É justamente o jogo que o Aguirre vai se apresentar para a torcida. Mas o jogo vai ser no Castelão às 18h30. Ainda no aeroporto, ele chegou falando sobre o desafio importante que ele tem. Mas ele pediu um pouco de calma para conversar com os repórteres. Eu acredito que no dia da entrevista coletiva. Mas ele adiantou ali rapidamente que está bem e está pronto para fazer um bom trabalho. Uma última pergunta que ele respondeu da galera foi: um repórter perguntou aí, está animado? Ele mandou um joinha e bora Aguirre, bora para cima. E o técnico Diego Aguirre é conhecido por construir em suas equipes uma defesa sólida, né, que no transcorrer das partidas o time vai variando a formação tática na defesa, e isso em alguns momentos acaba confundindo os adversários e induzindo eles ao erro. E aí justamente nesse momento, na hora do erro, a saída em contra-ataque do time, ele organiza para que seja um estilo de jogo mais direto, priorizando lançamento ao invés de toque curto e posse de bola, o que tudo indica que o Santos vai esperar sempre o ataque do adversário para poder sair rapidamente de contra-ataque. E aí, para isso, a gente vai precisar que a equipe tenha um condicionamento físico muito bom. Em resumo, o que a gente deve ver, né, principalmente quando o Santos estiver jogando fora de casa, é que a gente vai ver muitos lançamentos ou passes em profundidades procurando Soteldo e Mendonça, né, e esses dois procurando o furo aqui dentro da área, que deve ser o atacante que vai sobrar para a gente, tendo em vista que a venda de Marcos Leonardo e David Washington deve acontecer nos próximos dias, a concretizar nos próximos dias, né? E o Santos aceitou a oferta do Chelsea pelo atacante David Washington, de 18 anos. A transferência está em vias de ser finalizada e deve ser anunciada nos próximos dias. A proposta é de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, com a possibilidade de bater os 20 milhões de euros no total, e aí ultrapassando a casa de 107 milhões de reais. Esses 5 milhões de euros a mais estão como base em bônus que o David Washington pode bater e alcançar por conta de algumas metas que o Chelsea vai especificar para eles. Mas não são metas agressivas e nem nada daquilo que o David Washington possa fazer, ou até mesmo o Chelsea. Então é muito provável que o Santos deva conseguir, no resumo total, esses 20 milhões de euros pelo David Washington. O pagamento dos 15 milhões é à vista, e esses 5 restantes assim que ele conseguir bater todas as metas estipuladas. E essa venda do David Washington instaurou uma pequena crise na Vila Belmiro, porque o atacante Marcos Leonardo, que também deseja ser vendido, mas para Roma, percebeu que a negociação dele está travada e não está andando. Ontem o atacante foi até o CT do Santos, ficou a par de tudo que está acontecendo com relação à venda do David Washington e decidiu não se preparar para fazer o treinamento junto com o restante do grupo. Ele nem colocou o uniforme e foi embora. A princípio o Santos quer recusar essa proposta da Roma, mas uma promessa antiga que o próprio presidente do Santos, André Azueda, fez ao Marcos Leonardo, coloca o clube numa situação muito delicada, na famosa sinuca de bico.
vocês terem uma ideia, a proposta inicial da Roma, os valores chegavam na casa de 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais. E o pagamento ia começar a partir de dezembro desse ano. Os italianos vieram com uma nova proposta, dessa vez subiram para 12 milhões de euros, algo em torno de 64 milhões de reais, mas continua com pagamentos parcelados, mas o pagamento inicial começa a partir de outubro. A Roma decidiu subir o valor da proposta, até mesmo para que o Santos possa ver com bons olhos essa oferta. E além de tudo, né, para fechar a situação, o Marcos Leonardo ele resolveu abrir mão da grana que ele tem da transferência, que é cerca de 40% do valor total de qualquer venda que o Santos fizer dele, que nesse caso representa aí 4,8 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, para que o Santos aceite a proposta da Roma e isso possa fazer com que agilize a saída dele. O empresário do Marcos Leonardo, o Fernando Abreu, ele está em reunião constante com o presidente do Santos, o André Zoeder, para tentar finalizar a sua saída. E em concretizando a venda dos dois, Marcos Leonardo e David Washington, o Santos fica com seus atacantes principais, Júlio Furch, que foi recentemente contratado, e Bruno Mezenga, que veio desde o final do Campeonato Paulista desse ano, mas as poucas vezes que jogou não convenceu muito comissão técnica e torcida. Ele tem um gol pelo time desde a sua chegada.